A nossa participação no 32º Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde foi uma experiência fantástica, né? A gente poder socializar junto com os demais municípios do país, a nossa experiência em Mutuípe trouxe com certeza para nós, né? Acabamos de, por mais uma vez, sair apenas dos livros da Bahia para estar nos livros do Brasil. Então, assim, foi uma experiência, claro, construída com toda a equipe. A gente teve realmente dificuldade, porque para executar gestão hoje não está fácil. Então, assim, a nossa experiência ela foi sobre planejamento, avaliação e monitoramento das ações. Por que a escolha desse tema? Né, com a recessão, com a crise, né, que o nosso país veio, ele trouxe para a gente também a necessidade de criarmos estratégias novas para gerenciar. Então, foi aí que, junto com a equipe, nós sentamos e decidimos planejar todo o recurso a ser aplicado em todas as atividades, avaliar o que estava dando certo para poder priorizar e monitorar os resultados de tudo isso na comunidade, né? Quais foram os impactos que as nossas ações trouxeram para a comunidade. Então, cada ação que foi desenvolvida hoje por qualquer uma das unidades de saúde, ela foi anteriormente planejada, né? Avaliada para ver a viabilidade de continuar com a ação e monitorada para ver quais foram os impactos, né, dessas ações para a comunidade. Isso traz para a gente um ganho e um marco, porque a gente começa a monitorar e a ver o que realmente é necessário para a nossa população, já que se tem um recurso hoje escasso. Então, você aplica onde realmente é necessário. Primeiro, explicar por que foi eu, né, a escolhida. Na realidade, foi um trabalho idealizado, né, por mim, enquanto secretária, porque se eu que estou à frente da gestão, eu tinha que pensar e levar para as equipes, né, estratégias de contenção de despesas, né, de contenção e de aplicação correta do recurso. Então, assim, a gente escreveu essa proposta, né, fizemos uma explanação da nossa experiência em gerenciar, né, os 15, 17, 22% de saúde, como a gente chegou a gerenciar em 2014. Né, hoje, na audiência pública, nós observamos que a gente também já está ultrapassando aquilo que é previsto, que é para mais do que os 15%. O prefeito, né, o nosso gestor Carlinhos, ele tem essa sensibilidade com a saúde. Então, embora a gente tenha feito vários cortes, a saúde ainda continua, né, em alta dentro dos municípios no cenário baiano. Então, assim, eu fico muito feliz, inclusive, com isso, embora saiba que, diante de uma recessão como essa, a gente tem que realmente priorizar algumas ações. E foi isso que a gente escreveu. A gente escreveu, né, um texto, um trabalho, dando a nossa contribuição para o SUS, né, a nível de Brasil, identificando quais são os pontos importantes em planejar, em avaliar e monitorar. Então, o que foi que nós escrevemos? Nós elaboramos uma proposta de instituir o planejamento, a avaliação e o monitoramento como política de SUS, né? Porque hoje a gente só avalia as equipes através do PEMAC. Então, o Brasil hoje tem, o SUS hoje tem o PEMAC como referência. Nós escrevemos essa experiência para ser além do PEMAC. O PEMAC ele tem a data de avaliação, né? Ele tem a data de planejar. A gente quer instituir, a nossa proposta é instituir nas unidades de saúde, instituir nas políticas municipais de saúde o planejamento, a avaliação e o monitoramento enquanto cultura. Fazer parte do nosso dia a dia mesmo. Avaliar todos os dias o que a gente está fazendo, planejar todas as nossas ações, né? Por exemplo, hoje nós temos, cada unidade de saúde ele tem um marco. Ela tem um marco. Por exemplo, a gente está hoje com a Cajazeira, que ela desenvolveu o Maio Amarelo e que entrou também no cenário brasileiro. Foi uma experiência exitosa, né, que eles trouxeram como slogan o Maio Amarelo, que fala dos acidentes. Então, né, os cuidados com o trânsito. Então, para além de trabalhar com remédios, ele trabalha com prevenção. Então, esse marco do Maio Amarelo
ele foi devidamente planejado, né? Quais foram os gastos, onde foram aplicados, quem patrocinou, da onde saiu cada coisa e se é viável fazer isso no ano que vem, né? E quais foram os impactos dessa atividade na vida do usuário do SUS. No que se refere à unidade de saúde Antônio Leal, que é a do bairro Santo Antônio, o investimento é muito grande no idoso. Então, eles trabalham muito articulados com o CRAS de lá, né? E aí, tudo que eles desenvolvem para o idoso, que é o marco da unidade, é planejado, é avaliado qual foi o impacto disso para o idoso, se melhorou os indicadores de saúde e se é viável fazer no ano que vem, né? Para que a gente não tenha apenas gastado com a ação que foi isolada. Né? E aí a gente tem as outras experiências, como, por exemplo, o Capim de Bino, que tem o tabagismo hoje, né? O marco, né? Para além de outras atividades que essas unidades têm, ainda tem esse marco também da unidade de saúde do Capim de Bino, que é ali de Santana, né? Que fala muito do tabaco, dos números de fumantes, do número de pessoas que deixaram de fumar, do número de pessoas que estão ingressando no grupo. Então, o grupo completou agora, né? Fez 1 ano, e eles fizeram uma confraternização entre eles e, pelos relatos, a gente observou o impacto que isso causou. Então, toda essa ação ela foi planejada, porque isso envolve recursos humanos e recursos financeiros. Então, cada atividade, cada unidade dessa, ela idealiza uma ação. A gente observa que o centro, por exemplo, investe muito no PSE, né? Então, que é um programa articulado com a saúde, com a educação, que também envolve planejamento, que também envolve gastos. Então, a gente quer instituir isso no nosso dia a dia. Porque se a gente instituir isso como cultura, como uma política, com certeza a gente vai saber gerenciar melhor os nossos recursos. Então, essa foi a experiência. Nós ficamos entre os 16 no Brasil, não ganhamos os prêmios principais, mas nós ficamos entre os 16. Vai sair uma publicação, um compêndio, né, onde eles vão publicar e vão enviar para os municípios. Então, foi uma experiência fantástica, embora a gente não tenha ficado entre os primeiros quatro, né, colocados, que foram os premiados. Mas nós ficamos entre os 16 e eu considero isso como um grande marco. Tem um DataSUS, que é importante até eu falar isso, para a população aproveitar o espaço. O DataSUS ele pode ser acessado, né? Claro que tem algumas questões específicas dos municípios, mas ele também pode ser acessado por todo mundo. E aí, para ficar mais fácil, porque o site a gente nunca lembra, mas chega no Google, coloca DataSUS/Mutuípe, vocês vão ter acesso a vários dados. Entre eles, do que mais morre a população mutuipense, os dados de mortalidade infantil que a gente conseguiu dar conta, quantas pessoas hoje possuem microcefalia no município, quantos casos. Então, tudo isso vocês podem ter acesso no DataSUS. Mas, falando em números, é importante, fazendo um levantamento via DataSUS mesmo, de 2014 para cá, mesmo com essa recessão, a gente tem conseguido, Evandro, atingir o nosso número desejado de atendimentos. É claro que com a recessão, os planejamentos são outros, a gente prioriza outras questões, né? Mas tem um dado que eu queria muito falar para vocês aqui, que me chama muita atenção, que agora no mês de março, nós tivemos 2.711 exames laboratoriais. E no mês de janeiro, né, nós tivemos essa mesma quantidade, ou seja, um pouquinho só a menos, e fevereiro também. Então, isso prova que a gente tem, de janeiro, fevereiro e março, conseguido manter o padrão. Né? Então, assim, mesmo com essa dificuldade, né, mesmo com isso que vem acontecendo no nosso país, esse golpe que foi instituído, né, que a gente tem ministro golpista, que a gente tem presidentes golpistas, mesmo assim, a gente continua de março para... Né, agora eu não estou com o número de maio, mas eu já tenho, né, pelo último DataSUS, nós fizemos 3.220, então a gente conseguiu aumentar. E o que isso tem a ver? O que tem a ver é que a gente continua mantendo nosso padrão, mesmo com um recurso tão escasso. Por que esse recurso e por que eu fiz esse link com o governo federal? Porque nós recebemos, pelo município ter instituído e ter conseguido um laboratório municipal, a gente recebe um incentivo, que é uma verba do governo federal, que sempre vinha sendo repassado. Infelizmente, a gente já teve uma perda, né? A partir de abril, e até o momento a gente continua também tendo essa perda. Não
pelo nosso número de atendimentos, mas pela recessão política mesmo. Infelizmente, quando a gente entra em contato com o Ministério, a gente não tem perspectiva de retorno dessa verba. Então, isso prova que o município de Mutuípe, com essa nossa proposta de planejamento, mesmo não tendo o recurso do governo federal em alguns setores, a gente continua mantendo os números de atendimento. O mesmo acontece para as unidades de saúde, Evandro. Por exemplo, hoje nós temos uma folha de médicos que o município de Mutuípe, com muita clareza, eu te falo, que coloca mais de 30% do recurso em cima dos PSFs. Por quê? Porque o que a gente recebe hoje por PSF, falando em números redondos, é 10 mil, né? 10 mil, porque os números redondos são fracionados. Mas vamos colocar 10.222. Foi o último recurso que a gente recebeu do mês de abril, né? Nós recebemos agora, nesse mês. E esse número não paga nem o valor do médico. Então, assim, somos nós que temos. Ele veio para a equipe toda. Esses 10 mil é para a equipe inteira, formadas por enfermeiro, técnicos, agente comunitário de saúde, né? Médicos, enfim, para profissionais de limpeza. Então, a gente recebe por esse dentista, a gente recebe esse incentivo de 10 mil, então, com certeza, a gente coloca a nossa contrapartida também, e que, ultimamente, tem sido bem maior daquela prevista. Então, o município ele tem criado estratégias, a gente tem elaborado alguns mecanismos, né, para que a gente continue assegurando o direito à população. Então, os atendimentos continuam nos locais, né? Por exemplo, só de visita domiciliar de nível médio, para esse mês, nós já tivemos no total, né, entre esses 3 meses, porque eu estou trazendo para você aqui os 3 meses, 9.165. Pensa-se que é pouco, que é muito, mas não, porque a gente está somando aqui 6 unidades de saúde, a gente está somando qualquer visita que a gente faz. Isso inclui os agentes comunitários de saúde. Então, 9 mil visitas é um valor significativo com a redução de recursos que a gente tem tido, né? Além disso, os dados estatísticos referente à escovação de dente, que é aquilo que tem me deixado muito preocupada por conta de material, né? Por que esse material? Com o aumento da nossa produtividade e com essa recessão, o programa de saúde bucal ele teve algumas perdas a nível federal e a nível estadual. A nível estadual ele teve um atraso e a nível federal nós tivemos algumas perdas mesmo. Por quê? Atualmente nós estamos sem conseguir, embora estejamos cobrando muito, mas de maio para cá, a gente já pediu aumento do incentivo pela quantidade de pessoas que nós vamos atendendo. E, mesmo assim, o município de Mutuípe ainda não conseguiu, né, ser contemplado com o aumento desse valor. Então, a gente continua ainda recebendo, pelas ações coletivas de escovação, um valor muito pequeno, né, que não dá para manter, por exemplo, os kits que a gente sempre entrega de escovação. Para esse mês, mesmo assim, a gente fez 143 ação de escova supervisionada nesses últimos 3 meses. E quando foi que a gente recebeu o último recurso, como eu falei? Né? Nesses últimos 3 meses, nós recebemos apenas um recurso equivalente a fevereiro. Então, o que a gente observa é que, mesmo com esses atrasos, a gente tem conseguido somar esforços, né? E a gente sempre observou que no governo anterior, embora já se tenha a recessão, que isso é inegável, né? Eu não estou dizendo que a recessão é apenas do governo golpista, estou dizendo que o governo golpista traz uma proposta da ponte para o futuro que não vai para o futuro, né? Mas a recessão a gente sabe que ela já vem, né, do governo Dilma, o governo na qual eu sempre acreditei, fiz parte, né? Essa recessão ela já vem e que a gente chamava isso de cautela, mas que a gente cobrava com muito afinco também do governo. Que esses repasses vinham atrasados, mas eles não tinham perspectiva de rompimento. E agora, infelizmente, com a ponte para o futuro, o que a gente observa é que a perspectiva é de recessão mesmo. E que eles alegam que isso, de recessão e corte, né? O que eles alegam é que eles estão se reestruturando. Então, assim, eu tenho muita preocupação com isso, porque quando a gente liga para o Ministério, a gente ouve que está se reestruturando, mas quando a gente liga as televisões, o que é colocado hoje no Jornal Nacional, o que é colocado hoje nos jornais da Rede Globo, e até para além da Rede Globo, é que o Brasil já voltou a crescer. Eu espero que nós, municípios pequenos, possamos sentir esse crescimento para que eu possa ainda qualificar e até aumentar esses meus dados. Porque isso é preocupante. Até quando eu vou conseguir manter esses números é muito difícil, né? Porque, para além dos números, a gente tem também a qualidade do serviço. Então, de nada adianta eu apresentar aqui uma quantidade de números grandes se eu também não apresentar o resultado, como eu falei, que é a nossa proposta, né, de instituição de um monitoramento para saber quais são os impactos disso na comunidade.
O que a gente observa é que com todo o embasamento que se tem hoje da comunidade com os nossos PSFs, é que a gente não pode mais, né, regredir no índice qualidade. O quesito qualidade as comunidades não aceitam mais. Então, tudo aquilo que a gente já fez, né, Evandro, as unidades elas são cobradas para continuar. Então, as estratégias vão ter que continuar, porque nosso público, nossos usuários do SUS, eles não aceitam mais que a gente volte. Eles querem que a gente avance sempre para melhor. Então, uma atividade que ocorreu no ano passado, com 100 pessoas, você pode ter certeza que no ano subsequente é 200. Por causa, né, do impacto, e isso é um estudo que a gente vem fazendo. Eu não estou falando isso aleatoriamente, não. Isso é um estudo mesmo. É só vocês pegarem esses números, né, do número de participantes dessas atividades a cada ano, e a gente só observa que cresce. Na segunda-feira, para trazer mais conforto para a comunidade, o que foi que a gente resolveu fazer? Eu observava que todos os meus atendimentos eram muito por conta de marcação de exame. E eu acho que isso se dá pela minha relação construída na comunidade, né, gente? Eu sou assistente social e eu estou secretária. Então, eu me constituí aqui, né, foi como assistente social. Então, assim, eu já trabalhava antes. Primeiro foi na assistência, tive a oportunidade de, assim que chegar aqui, trabalhar na assistência, depois eu vim para a saúde, e na saúde eu ficava à frente, né, eu era coordenadora da central de marcação, que era atrelada à secretaria. Sempre foi um sonho de Viviane, né, ela sempre pontuava a necessidade da gente dissociar a secretaria da central para causar um maior conforto, porque o espaço já era pequeno, e felizmente a gente tem um número muito grande de usuários do SUS que aderem ao nosso serviço. E aí a gente conseguiu agora, com a nova policlínica que está aí, prestes a inaugurar, a gente conseguiu, né, fazer uso daquele equipamento da antiga policlínica, onde a gente descentralizou e colocou a central de marcação lá. Na segunda-feira eu fiz a opção, e foi até um pedido da própria equipe, de atender lá, porque o contato é maior e a gente vai saber quais são as queixas da população no que se refere a exame, porque a gente sabe que dentro da Secretaria de Saúde a liberação de exames é o principal entrave, né? As pessoas precisam e nem sempre a gente consegue fornecer em tempo hábil. Então, todas as segundas-feiras eu estou na policlínica fazendo atendimento no horário da manhã, né? No horário da tarde eu volto para poder dar conta das questões administrativas. Na terça-feira, pela manhã, geralmente, eu tiro esse momento da terça-feira para a coordenação da CI. O que é isso? Além de secretária, eu fui escolhida pelos demais secretários da região de Amargosa e da região de Santo Antônio de Jesus, que somos Recôncavo, para coordenar toda essa região de saúde. Então, na terça-feira de manhã, eu estou aqui, né, na secretaria, sempre em contato com os demais secretários. Então, a gente deixa o atendimento mais concentrado na segunda-feira, porque na terça é a busca, né, pelo serviço, pela melhoria e na qualidade do serviço de toda a região. Na terça-feira à tarde eu continuo aqui, a gente sempre prioriza as tardes para atender os funcionários, né, para ver o que está acontecendo, atender algumas queixas, visualizar algumas denúncias. Na quarta-feira eu também estou aqui, geralmente na quarta de manhã eu sento com os setores, né, daqui interno, para a gente ver o que está acontecendo. A atenção básica, que é o lugar que eu sinto mais, né, que é com Geisa, o transporte, que tem exigido muito da gente nos últimos dias, e com o administrativo, que é onde gera todo o cérebro da secretaria e de todos os setores. Na quinta-feira, geralmente, quando não tem nenhuma viagem para Salvador, porque geralmente os secretários se encontram na quinta-feira em Salvador, né, ou então eu aproveito, inclusive, essa agenda para fazer marcação também de alguns exames. Eu não faço todos, eu só contribuo com as meninas quando está demorando muito. A gente procura os setores para ver o que está acontecendo, né? A gente tem feito reunião com a Ana Nery, a gente tem feito reunião, né, com o Aristide Maltês, porque a gente sabe a dificuldade que é acessar esse serviço. E na sexta-feira, geralmente, também estou aqui, né, para realizar também as atividades internas. É importante ressaltar, Evandro, que às vezes a gente não cumpre essa agenda, né, que eu estou falando aqui para vocês. Isso é o que a gente pensa semanalmente. Mas a regulação, a Secretaria de Saúde, ela é muito dinâmica, inclusive a regulação, né? Então, a gente está sempre junto com o hospital, a gente tem momentos juntos, a gente está agora formando uma comissão de avaliação dos contratos do hospital, onde o conselho está junto, né, que tem ainda, para além disso, eu sou membro do conselho, estamos o conselho, a atenção básica, né, o próprio hospital, né, membros da comunidade. Então, a gente junto está agora ampliando o nosso olhar para avaliar a perspectiva de aumento, inclusive, dos recursos do Estado,
para o município no que se refere à PMI. Então, assim, é uma dinâmica meio louca. Às vezes a gente programa isso, mas nem sempre a gente consegue dar conta da semana dessa forma tão bonitinha que eu estou te falando. Via consórcio, né, centralizar, a gente está muito feliz, porque quem ganhou foi Santo Antônio de Jesus, isso foi um mérito dos prefeitos da região, né, a gente sabe que Santo Antônio de Jesus ele demorou um pouquinho para definir, a nossa região para definir e avançar em relação ao consórcio por causa dessa briga boa, eu chamo de briga boa dos prefeitos de quererem levar as policlínicas centrais para os seus municípios, né? Então é muito bom você receber uma policlínica de grande porte, né, no seu município. Então, eu fiquei muito feliz porque Santo Antônio ganhou, houve uma votação de forma muito democrática. O nosso governador chamou todos os prefeitos envolvidos nessa região e entre Cruz das Almas e Santo Antônio, por eleição, né, da forma mais democrática possível, Santo Antônio, né, foi contemplado com essa policlínica territorial, que é uma proposta do governo de Rui, né? Uma policlínica onde tem atendimentos, no mínimo 18 atendimentos, incluindo microcirurgias. Teremos vários procedimentos que hoje a gente só consegue em Salvador. Isso trará para a gente um marco, um ganho, né? Porque a gente vai reduzir o número de viagens e, para além de reduzir o número de viagens para Salvador, falando no que se refere a dinheiro, eu estou falando mesmo na preocupação com o paciente. A gente tem consciência do quanto é difícil, né? Essas viagens que esses pacientes fazem e que precisam fazer. A gente sabe que não é fácil acordar no horário, a gente sabe que muitas vezes eles precisam sair daqui 1h da manhã e voltar no final da tarde, né? Quem dera à noite, muitas vezes, que a gente não, nenhuma secretaria no mundo é estruturada, né, para ter carros para cada paciente que precisasse, isso seria um sonho, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas precisam ser atendidas pela manhã, esperar o pessoal da tarde, né? E assim vai. Mas, então, isso tende a reduzir esse número de desgaste, né, do paciente. Ele tem essa questão física mesmo, não só física, mas também, enquanto gestora, falando dos números, né, no que se refere a recurso, a gente vai reduzir muito, porque ao invés de você levar o paciente para Salvador, você vai levar o paciente para Santo Antônio, principalmente para as consultas de média complexidade, né? Então, assim, em Santo Antônio, a gente fez todo um diálogo, ainda essa semana, na terça-feira eu estive lá, né, ontem, e a gente conversou sobre consórcio com a presença da secretária de saúde de lá, já está tudo muito bem avançado, o local já foi escolhido realmente, e agora o que a gente tem que fazer é avançar nos nossos municípios, porque para que o município venha a aderir e pactuar com a policlínica territorial, é necessário passar pela Câmara a lei. Aqui no município de Mutuípe nós já enviamos, né? O presidente da Câmara já recebeu, fez uma exigência que era a ata do Conselho, aprovando e dando ciência de que tem ciência dessa policlínica, da existência desse serviço no futuro para o município. Assim nós fizemos uma reunião do Conselho, onde foi aprovado com louvor a proposta e já enviamos para a Câmara, e agora nós estamos só esperando, né, esse retorno da Câmara de Vereadores para que a gente possa aderir ao consórcio junto com outros municípios que também já estão fazendo isso. Jiquiriçá também já fez, o Bahia eu acho que já fez, eu não tenho certeza, mas aqueles que ainda não fizeram já estão encaminhando seus projetos de lei para a Câmara. Foi até bom, Evandro, porque a gente acaba esclarecendo alguns pontos, porque se ventilou, né, a gente sabe que isso acontece, é normal, né, ventilou a ideia de que os médicos não estavam ficando, que estava tendo uma rotatividade de médicos no município por conta da falta de pagamento. Né, e eu queria deixar bem claro que isso não procede, os médicos clínicos que trabalham aqui podem ser buscados, informação de todos eles, a gente não tem ficado sem pagar esses médicos de unidade de saúde, que sempre foram a nossa prioridade. Então, vamos por unidade. O bairro Cajazeira hoje conta com a doutora Cristiane Franco, né, ela está atendendo, já tem algum tempo que ela está conosco, mas devido à sua carga horária, agora ela vai estar deixando o município, porque a gente precisa hoje de um médico que tem uma carga horária maior, e aí a gente já entrou em negociação com a nossa cooperativa, que é a que serve, que presta serviço ao município, é a cooperativa Mais Vida, e eles já estão enviando outro médico na próxima semana para que a gente faça uma entrevista, veja a disponibilidade de tempo, né, apresente a unidade para essa médica, né, a proposta é uma médica, e no momento eu não posso nem estar falando o nome dela, porque pode ser que seja ela, pode ser que seja outra, porque vão vir dois fazer essa entrevista. Então, assim, eu queria já aproveitar e deixar claro que a gente está se preocupando com isso, para não deixar a comunidade muito tempo sem assistência. Né? O bairro Cajazeira,
ele continua até o dia 14 com essa doutora, né? Mas agora, antes do dia 14, nós teremos entrevistas, né, com mais 2, para a gente ver, né, como se configura o cenário e se eles vão poder atender a nossa necessidade, que é de mais dias. O centro, né, que é a unidade de saúde ao lado do hospital, ela tem uma característica diferenciada das outras. Ela é cadastrada no programa Mais Médicos. Nós tínhamos a doutora Mirta, né, que é uma cubana que veio, que marcou história, né, que deixou saudades no município de Mutuípe. Ela teve férias agora a cada 2 anos, o programa ele é válido por 4 anos. Nos primeiros 2 anos ela foi, retornou, e agora ela foi e decidiu não mais voltar, né, de Cuba. Ela já está, inclusive, a gente se fala sempre no Facebook, ela já está trabalhando, né, com epidemiologia lá, que é uma coisa nova para ela. E assim, eu não posso, no momento, substituir, né, botar outra pessoa lá, porque senão eu perco, né, a Mutuípe sai da lista do programa Mais Médicos, como se não houvesse mais necessidade. E eu tenho ainda essa necessidade. Então, por enquanto, o que a gente está fazendo como estratégia? Como estratégia, nós estamos com o doutor Rodrigues, né, que o nome dele é Rodrigo Rodrigues, que está atendendo em formatação de ambulatório. Ele atendeu 3 ambulatórios, se eu não me engano, 2 ou 3 ambulatórios lá, para não deixar a comunidade desassistida. Mas eu não posso solicitar que ele fique lá os dias que preconiza o PSF, que é entre 3 e 4 dias, porque senão eu perco o cadastro do programa Mais Médicos, e nós já solicitamos e estamos aguardando, né, esse governo mandar para a gente. Eu só fico preocupada com essa condição, porque na Ponte para o Futuro, que é a proposta do governo de Temer, eles são contra o programa Mais Médicos. Então, eu não sei qual será a decisão do novo ministro. Nós estamos aguardando. Caso não venha, eu garanto para a comunidade que a gente sai da lista para poder garantir à população a oferta do serviço. No momento, eu prefiro aguardar para que a gente não perca, né, essa oportunidade de estar trazendo um médico, né, ou cubano, ou espanhol, ou outro vinculado ao programa Mais Médicos, que agora também temos brasileiros vinculados ao programa Mais Médicos. A unidade de saúde do bairro Santo Antônio é a que atualmente mais me preocupa, né? Sim, ela teve o médico veio, mas infelizmente na metade do atendimento dele, na metade dos dias do mês, ele me procurou dizendo que ele não tinha mais interesse de continuar com a carga horária de 3 dias. Então, para mim, o médico atender um dia é muito complicado, né? Ele não atende à necessidade da comunidade. Então, lá realmente nós já estamos com poucos mais de 40 dias sem médicos, né, sem médico algum, e aí eu não estou dando suporte ainda de ambulatório, porque junto com esse médico que vem agora, né, fazer a entrevista para o bairro Cajazeira, nós temos também mais 2 que virão fazer a entrevista para o bairro Santo Antônio. Então, entre o dia 12 e o dia 13, nós estaremos fazendo, né, dando uma volta nas 2 unidades, para ver, né, se os médicos, qual aquelas que eles se agradam, e eles, de preferência, têm que me dar de 3 a 4 dias. Né? As unidades da zona rural estão todas cobertas, né, com médicos. A gente tem a doutora Cristina, que está no Capim de Bino. Nós temos o doutor Franco, que continua, né, em toda a região do fundo do município, 2 Barras do Fojo, Água Branca, Água Fria, né, Muquiba. E nós temos o doutor Fábio Mafra, que continua na Serra do Rato, atendendo o Bom Jesus e a Massaranduba. Então, a zona rural, a gente está despreocupada, porque são médicos que já demonstraram interesse de continuar com a gente, né, e que estão dando certo, né, e a população tem dito para a gente, trazido elogios para a gente, isso tem deixado a gente muito feliz. Então, atualmente, eu estou concentrando, né, as nossas energias, canalizando as nossas estratégias para as unidades de saúde da cidade, né, da zona urbana. Mas eu queria deixar a população mais tranquila no que se refere a isso. A gente não está aqui para... A gente tem, inclusive, eu queria até agradecer, né, em público, o suporte que o hospital tem dado para a gente nesse sentido. A gente sabe que o hospital hoje ele tem que preconizar urgência e emergência, mas eu observo que tem muitos atendimentos que são ambulatoriais, que pela falta do médico no bairro Santo Antônio e no centro, essas pessoas têm procurado o hospital. Isso é uma parceria, né, que a gente fez com Dona Célia e tem dado certo. A gente sabe que tem sobrecarregado um pouco os médicos do hospital, mas eu garanto que isso é temporariamente, porque a gente prioriza muito as nossas unidades de saúde e as nossas equipes. Então, eu garanto para as comunidades que assim que a gente conseguir o profissional, né, a gente com certeza bate o martelo. Então, não é falta de pagamento, não. Na realidade, é escassez de profissional mesmo.